Nós falamos diretamente de Uberaba, em Minas Gerais, onde ocorre a Expo Zebu. E neste podcast nós vamos conversar sobre o projeto FIP Paisagens Rurais, que trabalha a adoção de práticas de conservação e recuperação ambientais em bacias selecionadas do bioma cerrado. Eu sou Juliana Fidelis, jornalista do Sistema FAENG-Senar, no Triângulo Mineiro. Com a gente aqui no estúdio, a assessora técnica e coordenadora de projetos do Senar, Bárbara Silva. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada. E também o coordenador do projeto FIP Paisagens Rurais, em Minas Gerais, Giovanni Souza. Muito obrigada pela sua presença, Giovanni. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar do projeto. Então vamos ao nosso bate-papo. Eu vou começar com você, Bárbara. Queria que você explicasse como que surgiu essa iniciativa e qual que é o objetivo do projeto FIP Paisagens Rurais. O projeto FIP Paisagens Rurais, ele é um projeto que surgiu em 2019 por meio de um acordo de doação do governo brasileiro com o Banco Mundial. É um projeto que financiou a gestão integrada da paisagem no bioma cerrado. Então, nós atuamos em 7 estados, entre eles aqui em Minas Gerais. É um projeto que tem várias ações que foram executadas ao longo desse período e para nós é gratificante poder falar dele nesse momento que já completamos 5 anos de ações e vários resultados que a gente pode comentar hoje aqui com vocês. E nesses 5 anos de ações aí pelo Brasil, quantos produtores já foram beneficiados com essa iniciativa, Bárbara? Olha, nós atendemos cerca de 6.400 produtores nos 7 estados, são estados do bioma cerrado. Então, além de Minas Gerais, a gente tem Bahia, Goiás, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Esses produtores são produtores todos de bovinocultura, tanto de leite quanto de corte, que foram atendidos em bacias prioritárias selecionadas pelo projeto lá no início da sua concepção, que visava justamente identificar as áreas com maior potencial de atuação para que essa gestão integrada acontecesse. E Giovanni, você coordena o projeto aqui em nosso estado, em Minas Gerais. Como que ele vem sendo desenvolvido aqui e qual é a região que contempla esse projeto, os resultados alcançados? Então, o projeto FIP Paisagens Rurais em Minas Gerais, ele iniciou em março de 2020. Já atendemos e estamos em atendimento em 2.722 propriedades da bacia do Rio Tijuco. Essas propriedades são atendidas por técnicos de campo do ATG, no qual implementam ações tanto na parte produtiva, econômica e na parte ambiental, a fim de tornar essas propriedades mais sustentáveis, né? Então, por um período de 2 anos, é fornecida essa assistência de forma já gratuita, vamos dizer assim, e que a gente tem tido bons resultados aqui no Triângulo Mineiro. Já que tivemos uma recuperação de pastagens degradadas de 28 mil hectares e em torno de 7 mil hectares aproximadamente de áreas de vegetação nativa em conservação e restauração ambiental. Ambos os dados representam cerca de 30% do valor a nível nacional, então é um trabalho que tem sido feito em parcerias também com instituições locais, agentes locais e principalmente com o recurso do próprio produtor, implementando as recomendações realizadas pelos técnicos de campo. Isso, aqui em Minas a gente tem a maior bacia do projeto, são 16 municípios contemplados com assistência técnica, a gente chegou em 14 municípios e só aqui a gente tem cerca de 40% de tudo que foi executado no projeto em termos de atendimento ao produtor rural. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho com mais detalhes como que funciona essa assistência para o produtor. Como que são visitas mensais? Como que ocorre essa assistência? Bárbara. Eu vou trazer um pouco da visão geral e depois eu gostaria que o Giovanni falasse um pouco de como acontece aqui no estado, mas a gente preconiza uma metodologia que ela é padronizada em âmbito nacional. Os técnicos de campo são profissionais da área de ciências agrárias, a gente direciona o técnico de campo para aquela área que ele tem domínio, que ele é qualificado. Então, o produtor que recebe o técnico de campo, ele tem uma atividade principal, que é o grande foco do nosso atendimento para a parte técnica e parte gerencial. O produtor beneficiário, ele recebe visitas mensais de 4 horas, onde o técnico trabalha com ele todo o negócio, pensando desde as adequações no processo produtivo até como essas adequações vão ser convertidas em geração de renda. Afinal de contas, são negócios rurais,
com os quais a gente está trabalhando, e a responsabilidade do Senar na melhoria da qualidade de vida, na produção de alimentos de qualidade, no acesso a mercados, é um fundamento que a gente preza muito dentro da metodologia que a gente executa. Giovanni, conta pra gente um pouquinho como que funciona na prática aqui no estado. Então, a gente aplica a metodologia como a Bárbara bem colocou, atendendo esses produtores, tendo uma capacitação, além do que os técnicos já vêm capacitados por formação, a gente também tem um apoio da Embrapa, Cerrados, né, para subsidiar de informações os nossos técnicos de campo supervisores. Aqui em Minas Gerais a gente também conta com o consultor master na bovinocultura de corte, na bovinocultura de leite, e também um apoio da gerência de sustentabilidade, que auxilia, né, nas ações do projeto de paisagens rurais. Então, a gente agrega essas outras ações à metodologia para poder potencializar o resultado final das visitas dos técnicos de campo. E aí, Juliana, só para trazer um pouco mais do projeto, dentro do projeto a gente trabalha assistência técnica e gerencial, olhando também para a adoção de práticas de ABC, né, que são a agricultura de baixa emissão de carbono, e a parte de conservação e restauração ambiental, olhando para as áreas de APP e as áreas de reserva legal, como que o produtor pode traçar estratégias para adequar essas áreas olhando para o Código Florestal. Então, são duas grandes políticas públicas sendo implementadas, de um lado o plano ABC e do outro a parte do Código Florestal. E os técnicos conseguiram estimular com que os produtores, com investimentos próprios, que o projeto não financia, a adoção em si, a prática, enfim, os insumos, semente, mudas, nada disso o projeto financiou. O projeto financiou assistência técnica para que, por meio da orientação, por meio da melhoria da geração de renda na atividade produtiva, os produtores conseguissem tanto ter as orientações técnicas, quanto a condução orientada de como essas adequações poderiam acontecer. E quando o produtor ele adota essas práticas sustentáveis, né, quais são os benefícios, os impactos econômicos que ele já passa a ver na sua propriedade? Então, as práticas, elas influenciam grandemente na atividade, pensando primeiramente em práticas ABC, quando a gente trata a nível de pastagens, que é o principal alimento da bovinocultura. Isso possibilita um maior ganho de peso dos animais, uma maior taxa de lotação, ou seja, eu consigo colocar mais animais numa mesma área, então evita a abertura de novas áreas, potencializa o uso daquela área. Você consegue fazer um ganho de peso ou produção de leite maior ou de forma mais acelerada. Você consegue gerar, consequentemente, com isso, mais renda para o produtor, e isso potencializa ainda mais os investimentos dentro da propriedade, tanto na parte de pastagem como na parte de vegetação nativa. Quando a gente trata da parte de vegetação nativa, e a gente faz também as intervenções em áreas de APP e reserva legal, a gente garante um recurso hídrico naquela propriedade, que é o recurso de maior valor dentro de uma propriedade, né, que é o recurso hídrico, a nascente. A gente também evita situações do gado, muitas vezes, adentrar dentro de um APP, de um brejo, como a gente fala, e atolar, então percas de animais, e entre outras ações que possam vir a acontecer, como ocorre muitas das vezes, o animal que entra numa área de APP e come uma planta tóxica e morre. Então você evita essas possibilidades de um aborto de um animal ou até da morte de um animal. São áreas que não necessitam de utilização pela bovinocultura, e a gente consegue intensificar a parte de pastagem. Então é um ganho produtivo, é um ganho econômico para o produtor, além dele poder ter uma garantia de recurso hídrico, principalmente dentro da propriedade. Quer complementar, Bárbara? O Giovanni trouxe muito bem os aspectos técnicos, e algo que a gente precisa ressaltar é que o superpastejo é um dos maiores problemas de degradação das áreas de pasto. E quando você fala de área de pasto degradada, você está falando de uma quantidade menor de forrageiras, mais espaços que estão sem essa forrageira, então você tem um aumento de temperatura, você tem a emissão de gases do efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono. Então, quando você trabalha a melhoria dessas pastagens, você está automaticamente propiciando para aquele produtor uma longevidade
daquela área. A gente vê dentro do projeto história de produtores que estavam sem área já para produzir, porque devido à velocidade da água da chuva, ou devido à velocidade acontecer, porque não tem uma forrageira, não tem o pasto para o gado, ainda sofre essas intempéries, e eles estavam começando a perder essas áreas produtivas. Então, menos área produtiva, menos animais, menos produção, e aí você vai começando a ter uma série de impactos acontecendo aí no médio e no longo prazo, principalmente. Então, a gente trazer essa visão para o produtor, que é importante ele trabalhar o pasto, e aí tem uma máxima de quem trabalha com pastagem, que é o pasto é uma lavoura. Então, se eu passo a tratar esse pasto como uma lavoura, eu passo a ter esse olhar de que ele é o meu principal insumo, e que eu preciso tratar ele da forma adequada, eu consigo ter um negócio que ele consegue permanecer produtivo por mais tempo. Inclusive, sobrevivendo aí às intempéries, a gente sabe que todo ano, principalmente no Cerrado, a gente tem o período chuvoso e tem o período de seca. E o período de seca, o produtor está correndo desesperado, às vezes atrás de alugar um pasto, atrás de onde que ele vai deixar esses animais, ou até perdendo animais. E dentro do projeto a gente conseguiu várias histórias de produtores que deixaram de ter o custo com a alimentação do animal, que você precisa alimentar esse animal de alguma forma, ou até produtores que deixaram de perder esses animais nessas épocas de seca. E aqui não é específico de Minas, a gente tem a sorte de observar isso em todos os estados onde o projeto aconteceu. Eu tive a oportunidade de já visitar algumas propriedades que são beneficiadas pelo projeto e sempre ouço os relatos aí sobre esses impactos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse retorno, né, dessa satisfação do produtor. Vocês mensuram isso de alguma forma? Como que é feito esse trabalho? A gente tem algumas estratégias, né? Uma delas é a aplicação do ISA no início do projeto, onde a gente... Indicadores de sustentabilidade em agroecossistemas é uma ferramenta desenvolvida pela IPAMIG, onde a gente olha a propriedade como um todo, como esse negócio é gerido, tanto nos aspectos sociais, econômicos e ambientais, para que a gente consiga identificar com números palpáveis como que essa propriedade evoluiu. Além disso, a gente tem os indicadores da assistência técnica e gerencial, que são pautados no produtivo e no econômico, de como que essa propriedade evoluiu nesse processo. E a gente tem o retorno dos produtores, mas aí são retornos iguais você falou. Esses relatos, de depoimentos, né? De relatos, de produtor que teve um aumento da produtividade, que agora está conseguindo ter uma viabilidade econômica dentro da atividade. Então, assim, indistintamente, todas as propriedades que eu tive a oportunidade de visitar, o produtor tem um relato positivo de algo, ou que seja que ele percebeu de forma palpável, na melhoria de renda principalmente, ou coisas que ele reparou que foram acontecendo ao longo do projeto, conforme ele foi adotando as práticas. Uma delas é voltar a água dentro da propriedade. Então, a água é um elemento que é essencial, inclusive para a gestão integrada da paisagem, a gente trabalha em bacias hidrográficas, então é desde a disponibilidade até a qualidade desse insumo. E assim, é fundamental e, ao mesmo tempo, a gente percebe o produtor na visão dele, na percepção dele, o quanto que isso gerou de benefícios. A água voltando, pássaros que ele não via mais tendo dentro da propriedade, as próprias plantas que às vezes ali ele já não via mais, no momento que ele cerca uma área de APP, que os remanescentes começam a surgir, né, os regenerantes vêm, ele tem outras espécies que às vezes ele não via mais na propriedade. Então, é bastante amplo os benefícios que a gente consegue perceber dessas ações e a gente vai monitorando aí com base nos indicadores que a gente tem da assistência técnica e propriamente dentro do projeto. E falando um pouco ainda dessa mensuração, quando o projeto foi lançado, ele tinha um cronograma de metas aí, né, que espera se cumprir. Como que está isso? Está dentro do esperado? Vai atingir a meta aí de recuperação que foi proposta lá no início? Para nossa surpresa, o Giovanni trouxe alguns dados de Minas, então só acrescentando os dados nacionais, a gente conseguiu superar a meta de adoção de práticas de conservação e restauração. Inicialmente a gente tinha a meta de 7 mil, a gente já passou dos 20 mil. Então, muitos produtores aderiram, inclusive produtores que a gente, no início,
tinha uma restrição por conta de margens, então muito produtor com áreas pequenas, com margem negativa, então a gente foi trabalhando aos poucos e vários produtores aderiram. No entanto, não é à toa que a gente tem os 22 mil já de conservação e restauração. E na parte de ABC, adoção das práticas ABC de recuperação de pastagens, integração lavoura-pecuária, a gente tem mais de 94 mil hectares. Então, estamos próximos da meta, ainda não alcançamos, a meta era 100 mil, e a gente tem ainda algumas propriedades em atendimento. Nível Brasil, das 6.400, a gente ainda tem 1.300 propriedades, com uma janela ainda de tempo que dá para a gente alcançar essas metas. De qualquer forma, o projeto se demonstrou muito satisfatório em relação à adesão dos produtores a essas práticas, tanto nas áreas produtivas quanto nas áreas de recuperação ambiental. Certo. E dentro dessa pauta da sustentabilidade, como que o produtor tem se posicionado? Queria ouvir agora vocês dois. O produtor, vou falar especificamente do produtor mineiro, é um produtor que, por característica, ele tem uma certa desconfiança, né, com relação a atuações no âmbito da parte ambiental. Entretanto, o sistema FAENG-SENAR, pela representatividade que tem nos sindicatos e a proximidade, inclusive com a assistência técnica gerencial, gerou um elo de confiança que tem facilitado as ações de intervenção. A gente observa que os produtores têm um interesse em realizar as ações, mas muitas vezes falta o apoio necessário por instituições ou até mesmo a confiança naquele agente que se propõe. Então, o sistema FAENG-SENAR, como um representante do produtor rural, tem sido uma porta ali que realmente tem conseguido executar essas ações, juntando parceiros locais, viveiros, prefeituras, IEF e outras empresas que atuam em localidades específicas ali para poder auxiliar o produtor com doação de mudas, com doações de material de cerca, com cursos de FPR. Então, a parte de sustentabilidade é um âmbito bem aceito quando bem explicado, né? E quando o produtor ele se sente seguro. A gente observa que o produtor é o principal interessado nisso, né? Porque é a propriedade dele que está sendo ali beneficiada ou não com essas ações, né? Então, a gente, como sistema FAENG-SENAR, aqui especificamente no Triângulo Mineiro, no projeto de Paisagens Rurais, tem conseguido abrir muito as portas, né, para essas ações e tendo também muitos bons resultados, né, nas reuniões, nas palestras, eventos com a temática, inclusive, de sustentabilidade, como foi a FEMEC recentemente que aconteceu, que a gente trouxe vários produtores. Então, a gente vê esse desejo, esse engajamento e a gente observa até que o produtor encontrou o parceiro que ele precisava para auxiliar ele nessa caminhada. Então, essa é a nossa visão aqui na região do Triângulo Mineiro, especificamente no projeto FIP Paisagens Rurais. Isso não é diferente em nível Brasil, pensando no projeto, nas oportunidades que a gente teve de contato com os produtores, tanto via técnicos quanto via coordenação. A gente percebe que os produtores eles estão sensíveis porque os primeiros impactados são eles. Tanto dos erros quanto dos acertos, eles sentem ali na pele, no desenvolvimento da atividade deles, na próprio cenário da propriedade, eles percebem esses danos quando eles acontecem e percebem os benefícios quando eles começam a conservar, a tratar essa área com um pouco mais de cuidado mesmo, um manejo mais adequado, a utilização de boas práticas. Então, o que talvez falte é um pouco de esclarecimento, e aí eu atribuo essa demanda para os órgãos mesmo. Assim como o Senar investe nessa levada de conhecimento, na instrução do produtor, no processo educativo, com visitas periódicas ou por meio de capacitação, orientar esse produtor do que ele precisa fazer de uma forma clara, de uma forma objetiva, talvez é algo que a gente precisa investir nos próximos anos, porque a legislação ela não é tão simples quanto parece. Há um monte de senões que tem aí no meio do caminho e que para o produtor, ele ter essa dúvida se ele vai fazer e aquilo vai ser bom, ou se ele vai fazer e aquilo realmente vai estar dentro do projeto de regularização dele como uma ação que
cumpre aquilo que ele tem de demanda, é fundamental que a gente comece a ter esse olhar um pouco mais sensível. Por um lado, ele precisa de orientação técnica, por outro, ele precisa de esclarecimento em relação à legislação, precisa que os passos sejam avançados, né? Aqui em Minas a gente tem a sorte de ter uma instituição que está à frente, né? A gente já tem um PRA regulamentado, a gente tem o IEF trabalhando aí na parte de análises do CAR, para que o produtor tenha essa consistência de, ok, o meu CAR está correto, eu sei o que eu preciso fazer e eu posso fazer sem medo de estar investindo em algo que eu não vou ter, algo que está errado, tá certo, o órgão já olhou, é isso mesmo que eu preciso fazer, então agora eu tenho confiabilidade. E a gente percebe que tem várias iniciativas que precisam também ser melhoradas. Agora a gente tem aí o plano ABC, o programa ABC, na verdade, com a linha de financiamento que passou a se chamar Renovagro, com incentivos específicos para que o produtor adote recuperação de passagens degradadas e adote a adequação ambiental, mas a ampliação, eu não digo nem dos valores, mas do acesso a essas linhas é algo que a gente precisa trabalhar. E aí é uma ação conjunta, é uma ação de território, é uma ação que a gente precisa ter outras instituições participando, trazer as instituições financeiras, trazer as agências, né, que são as liberadoras desses créditos na ponta, para que a gente consiga ter uma discussão a nível de como é que eu faço esse trabalho chegar ao produtor, como é que eu faço esse crédito chegar ao produtor, para que o produtor consiga, por um lado, ter a capacidade financeira, viabilizar a capacidade operacional e realizar as ações de uma forma conduzida por uma assistência técnica, por exemplo. Então, são elementos que a gente percebeu que podem ser melhorados e a gente tem aí os próximos anos como legado do projeto e ações do próprio sistema da gente fomentar cada dia mais que ações como essa de integração, de incentivo, de instrução ao produtor aconteçam. Você tocou numa palavra-chave que é legado, né? Então, para finalizar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse legado que o projeto deixa aí, tanto para o Brasil, para Minas Gerais, né? O que se espera para o futuro, de que forma que outras instituições podem agregar a esse trabalho aí de sustentabilidade. O sistema FENG-SENAR, ele tem enfatizado muito essa pauta de sustentabilidade dentro da casa internamente e promovido discussões e instigando também órgãos públicos e outras instituições a atuarem no mesmo sentido, né? Então, é algo que a gente já tem buscado, né, articular. O FIP Paisagens Rurais, especificamente, tem deixado uma rede mais conexa entre essas instituições para poderem se fortalecer e poder atuar num objetivo comum. Além disso, o sistema FENG-SENAR, juntamente em parceria com a Cargill, o Instituto, o INAIS, tem realizado o projeto Agro Mais Verde, que é uma sequência do FIP Paisagens Rurais, no qual, além da assistência técnica, tem também entrado com o incentivo e o fornecimento de insumos. Então, são ações que estão se desenvolvendo a partir do FIP Paisagens Rurais, sindicatos mais esclarecidos, órgãos que veem a perspectiva também do produtor com relação à pauta, o sistema FENG-SENAR se mobilizando para poder dar continuidade a essas ações. Além disso, tem a GIP, né, que a Bárbara pode até comentar melhor, que é algo que também é do projeto a nível nacional. Então, você pode complementar, né? É isso, a GIP é uma estratégia que o projeto está construindo, tanto para juntar essas instituições locais, como que as instituições estão se comportando no território, o que cada uma delas faz, quais são as responsabilidades e o que elas podem contribuir para que essa gestão de paisagem ela possa de fato acontecer. Que uma coisa é a gente fazer o trabalho dentro da propriedade e outra coisa é esse trabalho na propriedade surtir efeito na bacia como um todo. Então, uma das ações é justamente a gestão integrada da paisagem, que parte dessa discussão com os atores locais para a implementação de ações conjuntas que possam dar essa dinâmica de bacia verdadeiramente, e por outro lado também a gente tem uma metodologia que a Embrapa está desenvolvendo em relação a como se analisam os indicadores de gestão integrada da paisagem. Então são materiais didáticos, são capacitações que vão ficar aí para além do projeto,
além de tudo que foi construído nessas propriedades, nessas regiões, onde o produtor agora ele conhece um pouco melhor do seu negócio, ele conhece um pouco melhor do como funciona a paisagem dentro da sua propriedade, quais são os benefícios de se adotar as práticas. Então, é um caminho que a gente começou a trilhar. Hoje, o próprio ABC+, que evoluiu do plano ABC, virou ABC+, já contempla a parte de paisagem. Então, a tendência é que daqui para frente a gente comece a ver mais projetos nessa linha, seja do governo, seja das instituições privadas, para que cada dia mais a gente tenha esse olhar do todo, esse olhar de como a gente trabalha a dinâmica tanto produtiva quanto ambiental. Afinal de contas, a sustentabilidade está em pauta e a gente precisa ter ações relacionadas a isso acontecendo a todo momento, em todas as áreas. Ou seja, ainda tem muito trabalho pela frente, né? Muito. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, Bárbara, Giovanni, pelo nosso bate-papo. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui com vocês nessa exposição falando sobre o projeto. Obrigada e um abraço a todos. Agradeço também a oportunidade. Coloco aqui então o Sistema FAING à disposição do produtor para que a gente possa cada vez mais desenvolver ações em benefício do produtor rural, sempre pensando, como a Bárbara colocou, na visão do todo. Obrigada. Em nome do Sistema FAING Senar, agradeço a você que nos assiste. Continue acompanhando o nosso trabalho pelas redes sociais. É só acessar @Sistema FAING. Você assistiu ao Agro pelo Brasil, diretamente da Exposebu, em Uberaba. Obrigada pela audiência e até mais.